que incentiva o retrofit vai ser aprovada hoje em Criciúma. E você sabe o que é? A gente vai te explicar durante o Informe Região e você vai ver também. Frio segue intenso até amanhã em todo o estado. Governo continua a discussão sobre novos impostos no país. Celulares seguem sendo alvos preferidos de bandidos em todo o país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região para você. Hoje, quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. Tempo seco, tempo frio em toda Santa Catarina. Já já a gente vai dar os detalhes dessa onda de frio que derrubou mais ainda as temperaturas, mas ela já está passando. Daqui a pouco eu informo mais para você. Mas antes, é bom informar aos pais e aos cuidadores que a partir de ontem já começaram a ser aplicadas dentro dos postos de vacinação de todo o estado a vacina ACWY, que é a vacina contra a meningite. Essa vacina no sistema particular custa quase R$2.000, gente. E agora ela está sendo aplicada em crianças de 1 ano de idade como reforço e cuidados contra a meningite. É uma doença que está voltando aos poucos, a falta de vacinação é a principal influência para que ela volte e traz uma série de sequelas para a vida da criança que que acaba contraindo a doença. Então, a vacinação é o melhor caminho. Já existem a vacina contra a tipo C, que já é aplicada normalmente dentro do calendário vacinal, mas agora, a partir desse ano, a partir de 1º de julho, as crianças aí de 1 ano terão também que tomar essa dose da vacina contra a meningite, a ACW. E também, a ACWY. E também crianças aí de 11 a 14 anos continuam dentro do calendário vacinal, também fazendo a aquisição dessa vacina dentro do Sistema Único de Saúde. Então, se você tem bebezinhos aí de 1 ano, leve ao posto para colocar a caderneta em dia. E olha só, gente, o ministro da Fazenda, melhor dizendo, Fernando Haddad, e a equipe econômica irão apresentar ao Congresso Nacional uma nova proposta de corte dos benefícios fiscais. Será uma alternativa para compensar a perda da receita com o fim do aumento do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo trabalha com uma estimativa de arrecadação adicional de R$15 bilhões por ano com o corte de gastos tributários, mas reconheceu que a meta inicial, que previa impacto de até R$40 bilhões, foi reduzida diante da resistência do Congresso em incluir benefícios fiscais de natureza constitucional, como o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus. O ministro da Fazenda ressaltou que, além do corte nos benefícios, o cumprimento da meta fiscal depende da manutenção do decreto que reajusta o IOF, atualmente sob contestação após sua revogação pelo Congresso. De acordo com ele, a proposta do governo deve reduzir a renúncia fiscal de modo gradual. A equipe econômica irá apresentar ao Congresso Nacional uma nova proposta de corte aos benefícios fiscais. O conjunto de medidas deve ser encaminhado aos congressistas após o recesso parlamentar. Nós vamos fazer uma proposta para o Congresso depois do recesso, com base nas conversas que foram mantidas com os líderes naquele domingo. Como provavelmente não vai ser uma emenda constitucional, porque eles pediram para preservar os benefícios constitucionais, nós vamos estamos elaborando uma peça preservando esses setores. Os que têm proteção constitucional, o super simples e a cesta básica. A tendência é que o corte nos gastos tributários seja feito por meio de um projeto de lei que já tramita na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados deve pautar em regime de urgência um projeto de lei que revisa benefícios fiscais. A proposta aparece como uma alternativa do Congresso para compensar a perda de receita com o fim do aumento do imposto sobre operações financeiras, em meio ao impasse entre o Palácio do Planalto e o Legislativo. Porque é uma decisão jurídica.
Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com economia, tem a ver com Estado de Direito, com a Constituição. Então, o Messias, desde sexta-feira, está debruçado sobre o tema pedido do presidente da República e ele provavelmente chegou a uma conclusão. Após o governo ingressar no Supremo Tribunal Federal com uma ação para tentar anular a decisão do Congresso que derrubou a alta do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, o questionamento será feito pela Advocacia Geral da União, de acordo com os auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Considerando que a ação declaratória de constitucionalidade visa exatamente preservar a integridade, a rigidez do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, a conclusão lógica é que este decreto continuaria válido, portanto, ele não poderia ter sido de modo algum suspenso por ato do Congresso Nacional. Sem uma alternativa negociada para compensar a derrubada do decreto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, avisou reservadamente ao governo que não aceitaria a judicialização do caso. Apesar da decisão pelo embate, aliados do presidente Lula dizem que a medida não inviabiliza o debate político e que será necessário separar as duas esferas, política e jurídica. Tá todo mundo tentando separar essas duas esferas, mas tá difícil. Olha só, gente, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje pela manhã que passou por uma nova consulta médica de urgência e recebeu a recomendação de permanecer em repouso durante todo esse mês de julho. Com isso, as agendas marcadas em Santa Catarina e Rondônia foram canceladas. Bolsonaro permanece na casa dele, em Brasília, e a informação foi compartilhada também pelo ex-presidente nas redes sociais. A primeira-dama Michele Bolsonaro também relatou, os problemas de saúde do esposo, que incluem aí algumas resistências, também refluxos gástricos, enfim. Então, durante esse mês, ele ficará em repouso, não pode falar muito, não pode se esforçar, e por isso a agenda marcada em Santa Catarina no próximo sábado foi totalmente cancelada. Mudando de assunto, já estão em vigor as novas regras do Pix. Mais rigoroso, o processo pretende deixar o sistema ainda mais seguro para evitar fraudes. A principal mudança será na hora de verificar o nome e os dados da pessoa que possui a chave Pix. Agora, o processo será mais rigoroso e se os dados da pessoa não baterem com o cadastro da Receita Federal, a chave será cancelada. O processo será feito pelos bancos. Na hora que a pessoa for criar uma chave Pix, a instituição vai comparar os dados que ela apresentou com o cadastro que a pessoa tem na Receita Federal. E os dados devem ser exatamente os mesmos. Antes não havia essa obrigação e muitas chaves falsas eram criadas para aplicar golpe. E a partir de 1º de outubro, essa regra vai valer também para quando a pessoa pedir a portabilidade de um banco para o outro, ou quando reivindicar a posse da chave Pix, no caso de pessoas falecidas, por exemplo. E todo esse processo será feito antes da chave ser criada ou transferida. Essa mudança vai evitar que os golpistas usem dados de outras pessoas, até de quem já morreu, além de informações de empresas. Mais segurança, menos golpes, né? A seguir, muito frio em Santa Catarina e o estado continua gelado. De volta com o nosso Informe Região e olha só, gente, o plantio de oliveiras para a produção de azeite na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, vem dando bons frutos após 17 anos. Os produtores do município da região alcançaram recordes na safra passada e buscam obter o protagonismo no mercado. Da produção de apenas 40 litros obtidos em fevereiro de 2008, a produção alcançou 150 mil litros em 2024. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a região viu proliferar o total de produtores rurais que entraram no segmento. O azeite ainda está longe de ser a principal cultura agrícola na região, mas os bons preços obtidos no mercado impulsionam a atividade.
Embalagens com 250 ml chegam a custar R$ 100, dependendo do fabricante e da safra. O azeite de oliva foi líder de falsificações de produtos de origem vegetal no ano passado, conforme relatório do Programa Nacional de Combate à Fraude, o PN-Fraude, do Ministério da Agricultura. Os dados mostram que 112.300 litros de azeite adulterado foram apreendidos em 2024 em ações em parceria com órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Receita Federal e a Polícia Federal. Embora registros apontem que as primeiras mudas de oliveiras chegaram à região da Mantiqueira de Minas Gerais em 1935 pelas mãos de um casal de imigrantes portugueses, foi a partir dos anos 1990 que a produção em Maria da Fé passou a ganhar ritmo e as pesquisas avançaram, conforme pesquisadores da EPAMIG, transformando o município de 14 mil habitantes no principal produtor da região. A estimativa é que a Serra da Mantiqueira reúna 200 produtores, dos quais 65% em solo mineiro são responsáveis por 90 marcas. Olha só, gente, que boa informação, né? De repente aqui a produção aumenta e o preço diminui para a gente também, né? São pesquisas como essa que desenvolvem os estados nesse quesito da agricultura. Olha só, a Feira do Livro de Criciúma já tem data marcada para acontecer. Será entre os dias 1º e 11 de outubro, lá na Praça Nereu Ramos, super tradicional na área central. Ao todo, serão aproximadamente 10 estandes com focos principais aí nos livros infantis. As visitações serão gratuitas, como sempre, realizadas das 9 da manhã até as 8 da noite. Além da compra dos livros, os participantes também poderão aí assistir às atrações culturais organizadas e que serão também definidas pela Fundação Cultural de Criciúma. O evento todo ele terá temática voltada para o centenário de emancipação político-administrativa da cidade de Criciúma. E olha só, o furto de celulares no Brasil aumentou quase 5%. É uma pequena amostra do que acontece no país, com dados de apenas 5 estados. O número foi de quase 80 mil, o que sugere o endurecimento das penas contra essa prática de crime. O número de furtos de celulares no Brasil cresceu 4,9% entre dezembro de 2024 e abril de 2025, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. Nesse período foram registrados 76.520 casos em todo o país, sem considerar informações de 8 estados, incluindo São Paulo e Minas Gerais, o que indica que o número real pode ser ainda maior. Diferente do roubo, o furto é caracterizado pela subtração do bem sem o uso de violência ou ameaça. O levantamento mostra que, entre os estados que enviaram dados, os maiores índices de furtos de celulares ocorreram no Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Amazonas e Ceará. Ainda estão fora da base os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o próprio São Paulo, o mais populoso do país. Em meio ao avanço dos crimes, o governo federal apresentou recentemente ao Congresso um projeto de lei que propõe endurecer as penas para furto de celulares e para receptação, prática de comprar ou vender aparelhos furtados ou roubados. O texto classifica como furto qualificado os casos praticados com participação de grupos ou em benefício de negócios legais ou ilegais, o que pode elevar a pena para até 8 anos de prisão. A proposta também prevê agravantes para crimes cometidos por mais de uma pessoa e quando os alvos forem dispositivos que armazenam dados pessoais, como celulares e notebooks. Para especialistas, a medida surge em meio à tentativa do Palácio do Planalto de responder às crescentes cobranças por ações mais efetivas na área da segurança pública, um tema que deve ganhar ainda mais peso na corrida eleitoral de 2026. Gente, todo cuidado é pouco, né? À toa que tá cheio de seguro de celular por aí, né? Aí vale ver se vale a pena ou não você fazer. E mesmo assim, né? Cuidado quando for andar em qualquer grande centro com seu celular à disposição e à exposição. Olha só, a nova onda de frio, né? A gente já sabe, derrubou as temperaturas, deixou Santa Catarina tão gelada quanto a Noruega.
Não está fácil enfrentar o frio de Santa Catarina. A segunda onda do inverno veio com força, trouxe neve isolada na madrugada de terça e muitas temperaturas negativas. Desde o início da semana, o estado vem enfrentando recordes nos valores mínimos dos últimos 20 anos. A mínima nessa quarta-feira no estado foi de menos 7,78 graus Celsius em São Joaquim, onde também houve formação de geada. Na manhã desta quarta, também na cidade de Urupema, considerada a capital nacional do frio, os termômetros marcaram menos 7,38 graus Celsius. As informações são da Epagre-Cirã, órgão que monitora o clima e o tempo no estado. Todas as regiões de Santa Catarina tiveram marcas de temperatura abaixo de zero. Em Florianópolis, a mínima foi de 6,67 graus Celsius, perto da 1h da manhã. Na cidade de Criciúma, no litoral sul, os termômetros marcaram menos 1,28 graus Celsius às 6h da manhã. As quedas nas temperaturas acontecem até essa quinta-feira, quando a massa de ar polar segue para o oceano. De acordo com os meteorologistas, os próximos dias terão marca de tempo seco e firme, com mínimas de no máximo 5 graus e máximas chegando a 20 graus em todo o estado. A gente não espera esses 20 graus, meu Deus do céu. Venha 20 graus, sexta-feira ele tá aí, ele chega. A seguir, lei do retrofit será sancionada hoje, mas você sabe qual a importância dela para a cidade? De volta com o nosso Informe Região desta quarta-feira fria, mais um pouquinho fria em Santa Catarina. Gente, a gente já falou aqui que essa lei foi aprovada na Câmara, hoje vai ter a sanção à tarde pelo prefeito Wagner Espíndola, mas a gente traz para você a informação agora, que raio é isso desse retrofit que está todo mundo falando? Vai ser benéfico, não vai ser benéfico? O que vai mudar na cara da cidade, principalmente do centro? Será que vão demolir tudo? Será que vão restaurar tudo? O que vai ser? O que é essa lei? Sobre isso, a gente está trazendo aqui do estúdio o vereador Nicola Martins, do PL do município de Criciúma, ele que foi um dos estudiosos dessa lei que já começou lá atrás, né, Nicola? Obrigado pela presença. Ela já começou com um estudo lá atrás, aí com outros vocês deram sequência até a lei ser aprovada, é isso? É isso mesmo. Boa tarde, Michele, boa tarde aos telespectadores. O retrofit nada mais é do que você fazer a reestruturação de edificações antigas ou em desuso ou que estejam em uso, mas que sejam muito antigas e que vão manter a sua característica, a sua arquitetura original, mas vão ter um novo uso, vão ter uma reforma interna, vão ter uma reestruturação. Nós temos alguns exemplos aqui em Criciúma de restaurantes, de estabelecimentos que passaram por esse processo de retrofit. E essa lei, ela é uma lei que já vem de algum tempo, mas nesse ano a gente conseguiu dar uma acelerada, o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores, a gente fez todo um trabalho de ouvir a sociedade, de mobilizar a comunidade para o tema. E agora a gente vai ter uma lei para flexibilização das normas. Uma edificação que não tem mais condições de ter uma escada interna de emergência ou um elevador, ou que não consegue mais fazer os recuos que hoje a legislação obriga, ela vai ter essa flexibilização das normas com facilitação dos projetos de reforma. Então essa é a lei de hoje. E depois a gente começa uma construção de uma lei de incentivos fiscais. E com essas duas leis instituídas, a gente espera reestruturar a região central de Criciúma. Alguns prédios que hoje estão abandonados vão se tornar residenciais ou vão se tornar comerciais. Tudo vai depender do proprietário do prédio, mas a prefeitura facilitando essas reformas. O outro dia a Andréa Gazola Salvalade esteve aqui e eu conversei com ela que eu vi um vídeo de youtuber desses, né, que sai postando aí qualquer coisa, e o que me deixou chateada, tinha bastante visualização, é que ele estava na Praça Nereu Ramos falando da cidade, falou, e um domingo, e mostrando esses prédios mais abandonados, que a gente conhece ali na área central, os mais altos, e falando assim, olha, Criciúma no final de semana é assim, ó, uma cidade abandonada, parece uma cidade fantasma. Aquilo ali me deu um choque. Eu falei assim, gente,
por mais que a gente olhe todo dia, nosso olho acaba cansando, a gente acaba desistindo da crítica, mas realmente é isso que a gente passa para as outras cidades, né, Nicolas? E não só no fim de semana, 6 da tarde, 7 da noite, o centro de Criciúma morre e só acorda novamente às 8 horas da manhã do outro dia. No fim de semana, então, nem se fala. E a lei do retrofit, ela tem esse objetivo também, fazer com que a cidade seja viva e que o centro seja vivo. Trazer cafés, bares, restaurantes, mobilização, ações para a região central. A gente quer que a Praça Nereu Ramos seja um organismo vivo, tenha movimentação. E a lei do retrofit também tem esse objetivo, fazer essa mobilização, facilitar. A segunda lei, que a gente começa a construir hoje, que é a de incentivos fiscais, ela tem esse objetivo ainda mais forte. Reduzir imposto para cafés que se instalarem ali em prédios que passaram por retrofit, lojas, restaurantes, e mobilizar a cidade. A gente precisa dar uma nova cara para a região central e a lei do retrofit é um passo muito importante que a gente construiu. Porque a gente vê a modernização chegando, né? E ela vai espalhando ao redor daquilo que já estava construído. E o que ficou, ninguém quer gastar, vamos dizer assim, num prédio que talvez não tenha uma segurança para uma rede de energia elétrica mais robusta. Enfim, a gente sabe tudo que a tecnologia demanda hoje, né? E essa lei, ela vem para quem já é dono desses estabelecimentos e para quem quer adquirir, como é que ela funciona? Também para quem quer adquirir. Por quê? Tá. Porque na lei de incentivos fiscais, e São Paulo já adotou isso, a gente pode reduzir o tributo, o imposto, para venda de imóveis. E isso pode acontecer desde que alguns dos imóveis que forem feitos ali sejam para pessoas de renda menor. O que eles chamam de moradia social. Ou seja, tu vai ter 10 apartamentos ali. 1 ou 2 vão ser de um valor muito menor para moradia social. Para pessoa que já trabalha na região central, que vive na região central, mas que hoje mora lá na Santa Luzia, que mora lá na Quarta Linha, no Rio Maina, e que pode morar na região central, facilitando a mobilidade urbana, dando vida para a região central de Criciúma. Outra possibilidade que pode ter na lei de incentivos é a venda de potencial construtivo. Naquela região ali pode construir 8 pavimentos, por exemplo, mas a edificação só tem 4. Ela pode vender esses outros 4 para que uma construtora possa investir em outro local, desde que esse recurso da venda seja investido na reforma desse prédio inicial. Tudo isso vai ser discutido nessa lei de incentivos. E a que vai ser sancionada hoje é a lei de flexibilização das normas, agilizando os projetos de reforma e construção. E, assim, a gente sabe, né, que no meio desses estudos todos aparece um outro, já tem alguém interessado em se apropriar um pouquinho, se apropriar não, utilizar da lei ao seu benefício? Já existe projeto de retrofit em Criciúma de algumas edificações que já fizeram por conta própria, mas agora com a lei de incentivos eu já conheço alguns arquitetos que já estão se mobilizando e conversando para fazer a lei valer a pena, né? Já apresentar projetos para aprovação e logo a gente já ter 1 ou 2 retrofits que vão se beneficiar dessa lei. Aqui no estado, eu acho que Blumenau, né? Eu acho que é a cidade que chama mais atenção, a própria van, né? Vamos dizer assim, pegou Castelinho, refez, não desmontou para fazer uma nova loja, e outra, Florianópolis também Florianópolis tem a lei, Blumenau hoje ainda não tem a lei, mas eles fazem por gosto. Liberalidade, por gosto. Joinville tem uma característica muito próxima a isso. Mas Florianópolis tem uma lei feita pela vereadora Manu Vieira, que é uma amiga minha, que veio a Criciúma na audiência pública que eu realizei sobre retrofit, e lá eles agora estão debatendo a lei de incentivos fiscais também para acelerar os processos. Mas tem que ter uma parceria e uma participação da prefeitura. Por exemplo, não adianta a gente reformar as edificações da Praça Nereu Ramos e deixar a Casa da Cultura do jeito que está. Sim. Então tem que ter uma participação direta da prefeitura no incentivo e no exemplo a ser dado para os empresários também. E isso não vale só para a praça, né? Não. Tem outras edificações no Rio Maina, no São Luís, enfim, dá para aproveitar em tudo. O retrofit vale para a cidade inteira. Vai existir um esforço da prefeitura na região central para incentivar esses proprietários a fazerem as mudanças necessárias e as reformas necessárias. Mas a lei vale para a cidade inteira. Nicolas, antes da gente encerrar do andamento da hora, tem algumas participações tuas na Câmara essa semana. Há uma que vai, né, vir agora com muita força, que a gente falou bastante aqui, é do estacionamento rotativo também de Criciúma, ali da segunda fase de implantação. O Ministério Público entrou na jogada e agora vai ter outros desdobramentos, é isso? Isso mesmo. O Ministério Público ajuizou uma ação, já está nas mãos do juiz Evandro Vomar Riso,
que nos próximos dias deve se manifestar. O Ministério Público pediu uma tutela de urgência e a suspensão da ampliação do estacionamento rotativo para o Comerciário e para o Pio Correia, por ausência de estudos técnicos e de outros pontos também, mas principalmente a ausência de estudos técnicos, que dizem por que foi colocado nessa rua e não nessa. O que leva a criar nessa rua? Tem algumas ruas do Comerciário, por exemplo, que eu acabei de passar vindo para cá, que não tem nada, não tem carro na rua, não tem ninguém ali. Só tem a metade tem rotativo, outra metade não tem. Exato. Então tem situações nesse caso que precisam ser analisadas e agora está na mão da Justiça para tomar a decisão. Até porque tem uma lei, se eu não me engano, do Código Brasileiro de Trânsito que não pode ter rotativo em áreas residenciais, né? Com a porcentagem, né? O foco tem que ser em área que era para ter. Essa análise de percentual. Só que hoje não tem. E como é um assunto de interesse local, vem muito para a legislação local. E a legislação local de Criciúma diz que precisa ter um estudo técnico. E até agora a Prefeitura não apresentou para o Ministério Público, e deu 6 meses para apresentar, o estudo técnico que embasou essa ampliação. Por isso que o Ministério Público ajuizou a ação. Mas essa lei eu sou bem leiga nessa questão de lei, e eu acho que em casa também, mas essa lei acabou passando na Câmara para aprovação. É uma lei de 2010 para a entrada do rotativo. É uma lei de 2010, mas quem define as ruas é o Poder Executivo. Né? A Câmara ela autoriza a existência do rotativo, desde que seja embasado em estudo técnico. Mas esse estudo técnico, que é a definição das ruas, passa diretamente pela decisão do Poder Executivo, da Diretoria de Trânsito, que aqui em Criciúma é a DTT. E agora, então, está na mão do Ministério Público. Agora está na mão do juiz, nem mais do Ministério Público. Já foi para frente. Já está com o juiz. Então, o pessoal do Comerciário do Pio Correia, espero que vai vir decisão já. Nicola, para a gente encerrar a lei do retrofit, então, hoje às 3 da tarde tem a sanção, a assinatura, vai ficar tudo certinho e a expectativa é, claro, que os empresários invistam nesse novo sistema que a gente já está vendo que funciona e o pessoal gosta, né? Porque ver o centro bonito, iluminado... Eu cheguei aqui em 2008. A primeira entrevista que eu fiz foi com o antigo presidente da CDL, o dono da Fátima. O Júlio Vessner. O Júlio, falando da lei que era para colocar todo mundo na mesma fachada. Para ter todo mundo no mesmo tamanho, tudo bonitinho. Que tem que ser revista, inclusive. E não funcionou, né? Funcionou. Não pegou. E desde então tá patinando para deixar esse centro bonito, né? Não precisa ser um centro abandonado, gente. Não é porque é centro que tem que ficar abandonado. Pode ser um centro revigorado, bonito, atrativo, né? Para que as pessoas... E é uma área tão bonita, ali a gente tem o Pio Correia, tem a Praça do Congresso, tem as praças que o pessoal 10 horas da noite está ali no centro e não tem nada, não tem nem como comprar uma água. Exatamente. Então a gente precisa mobilizar e precisa reformar a nossa praça, deixar ela viva. Por isso que esse grupo que a gente montou com o Unesc, com o Exucre, com o CDL, a SIC, entidades, arquitetos, um grupo chamado Viva o Centro, para a gente trazer vida para o centro mesmo. Esse é o nosso objetivo. Então, tá certo. Obrigada mais uma vez pela presença. Gente, essa foi mais uma edição do Informe Região. Obrigado a todos. Lembrando que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Lembrando para você que às 2 horas da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. Às 4 horas da Graça chega com fé e devoção, encerrando nossa programação local, abrindo a grade da RIT TV. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Lembrando, a TV Primavera, também a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa quarta-feira. A gente se vê amanhã.